Olá, meu amigo, minha amiga. Depois de tudo que nós estamos assistindo no Brasil nos últimos dias, nós estamos observando a eclosão de figuras que estavam meio adormecidas, mas estão vindo com muita intensidade, com um tipo de comportamento que provoca reações diversas. Me refiro especificamente aos negacionistas. Você certamente já se deparou com alguma espécie de negacionista nos últimos anos aqui no Brasil e você deve ter ficado chocado em ver que esse comportamento passou a ser de várias pessoas. Você, de repente, encontrou alguém que não acredita que a Terra é redonda, que vem com alguma teoria que existe, de fato, são curvaturas no oceano que iludem as pessoas achando que a Terra é redonda, que ela não é, que os aviões, de fato, estabelecem rotas diferentes daquelas que nós acreditamos, sempre em cima de uma planície, que as fotos vindas de satélites são fotos mentirosas. Enfim, quando você se depara com uma criatura assim, você fica perplexo, você fica sem acreditar que aquela pessoa está dizendo aquilo de forma séria e você sai de perto e deseja que a pessoa seja feliz na vida dela. Mas quando alguém é negacionista de algo que te atinge, negacionista da ciência, que não vai obedecer determinado protocolo, que vai colocar a sua integridade em risco, a integridade de outras pessoas, quando a pessoa desafia a ciência, desafia protocolos, e aí passa a ser um negócio mais complicado. E quando as pessoas começam a negar a existência do direito, de um Estado democrático de direito, negar fatos, negar crimes, como é que o direito vai lidar com isso? São casos indiferentes, o direito vira as costas e diz, olha, são malucos, não vou dar bola não. Ou simplesmente o direito tem que seguir no seu caminho, as instituições têm que seguir no caminho que a Constituição determina e fazer cumprir a lei e mandar as pessoas criminosas para a cadeia para que lá eles passem um bom tempo refletindo. Gente, o que está causando choque, estarrecimento, nos dias de hoje aqui no Brasil, o comportamento de negacionistas que estão em alguns canais de YouTube, alguns canais jornalísticos e também no meio jurídico e no meio político, está um negócio absolutamente impressionante e estarrecedor. Eu vou pegar aqui pequenos exemplos de negacionistas que intoxicam uma parcela da sociedade brasileira e que deveriam também ter uma responsabilidade penal diante das coisas que andam fazendo, né? E nós temos esperança que daqui a pouco elas sejam alcançadas também. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mostrar aqui algumas cenas, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário, se puder. Venha também para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. E estou vendo agora, nosso monitorzinho aqui embaixo, que chegamos a 966 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal. Isso é muito bacana, é muito gratificante. Sobretudo, gente, que eu tenho noção que existem milhares de canais nas redes sociais, canais de informação, canais de debates políticos. E quando uma pessoa que está navegando conhece o nosso portal e se inscreve aqui, isso é motivo de muita satisfação e aumenta cada vez mais a minha responsabilidade com as coisas que eu faço aqui, né? Então, muito obrigado, vamos todos juntos e vamos continuar a compartilhar os nossos vídeos aqui, vamos seguir em frente, tá legal? Vamos lá. Começando aqui, gente, com uma dessas criaturas mais tóxicas que existe no mundo. Porque, gente, é tóxica porque o poder dos tóxicos intelectuais, vamos dizer assim, ideológicos que ele joga, são muito grandes porque é um líder religioso que tem ali um conjunto de igrejas muito grandes, igrejas que ele influencia com a ida dos seus fiéis para lá. E ele tem feito um discurso absolutamente mentiroso, que a gente poderia classificar como sendo um discurso bandido e salafrário. Por quê? Porque ele perverte a Constituição do nosso país, ele cria a sua própria Constituição na cabeça dele para justificar os crimes que nós assistimos aqui no nosso país cometidos por essa Orcrim que está agora passando por problemas. Diz a criatura no seu vídeo recente. Vamos lá. O Estado democrático está em perigo. Eu vou mostrar coisas aqui que... Ele começa que o Estado democrático está em perigo. Por quê? Vai ter golpe? A nossa Constituição está sendo rasgada? Alguém está assumindo o poder de forma violenta? As instituições estão sendo dissolvidas?
tem pessoas que estão sendo torturadas, estão sendo presas aleatoriamente, estão sendo perseguidas no meio da rua. O que é que está acontecendo? Bom, nada disso, mas na cabeça de alguém que tem o mal dentro de si, a distorção da realidade aí complica. E aí, para reforçar isso que eu estou dizendo para vocês, vejam o que ele diz. Muita gente ainda não observou. E o maior responsável é o ditador da toga, Alexandre de Moraes. Vamos aos fatos? Alexandre de Moraes comanda um inquérito imoral e ilegal das fake news. Por que imoral e ilegal? Porque não tem a participação do Ministério Público. É obrigatório a participação do Ministério Público. Artigo 129 da Constituição. Gente, olha só que pilantragem. Me desculpem usar essa expressão, tá? Ele diz que o inquérito é imoral. Frisem a palavra inquérito. Ele diz que o inquérito é imoral, bababá, e fica com essa história toda. O ditador da toga, pororó, pororó. E ele diz isso porque o artigo 129 da Constituição diz, e reforça isso que ele está dizendo. Mas será? O que está no artigo 129 é isso aqui, ó. Tá eu fiz aqui esse marca-texto aqui para você dar uma lida, tá? Que diz que são funções institucionais do Ministério Público: 1. Promover privativamente a ação penal pública. De fato, para processar um criminoso, para começar uma ação penal, essa é uma atribuição do Ministério Público como órgão acusador. Mas para a promoção de um inquérito criminal, o Ministério Público não precisa ser ouvido, ele não precisa acompanhar. O Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, o Juízo de primeiro grau, de segundo grau, o STJ e o Supremo Tribunal Federal, organizando ou comandando inquérito, ou inquéritos, não tem que ter o Ministério Público. Então, o Malafaia está mentindo de uma forma absolutamente sórdida para justificar os outros argumentos sórdidos e distorcidos na sequência. Ele devia ter mais responsabilidade de conversar com juristas, pessoas que entendem minimamente. Ele tem advogados, ele tem muito dinheiro. Podia ter gente ali para fazer uma consultoria, né? Mas aí ele parte dessa inverdade, dessa distorção, e aí a gente vai ver como é que isso tem consequências na história das nações e da sociedade. Por causa desse inquérito, cerceou gente, censurou, botou gente na cadeia. Ao mesmo tempo, ele é vítima, ele é promotor, ele é juiz. É um absurdo jurídico isso. Mas vamos lá. Com base no que o Malafaia está dizendo que isso é um absurdo jurídico, o ministro Alexandre de Moraes está comandando o inquérito. Isso já foi arguído no Supremo Tribunal Federal, que dentro da nossa Constituição, do Estado Democrático de Direito, é a última palavra para dizer que isso pode ou se não pode, ou se em casos especiais isso é possível. O Supremo já debateu isso e decidiu que está tudo certo, está tudo dentro da nossa normalidade. Mas ele continua a insistir que tudo não passa de uma grande distorção da realidade, distorção que só existe na cabeça dele e das pessoas que ele intoxica. Ele também preside o inquérito do pseudo-golpe do dia 8/1. Eu não canso de repetir. Gente, o pseudo-golpe do 8/1. Então, aquilo que nós vimos lá foi Disneylândia. As pessoas quebraram o Supremo Tribunal Federal, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, inviabilizaram durante um tempo o funcionamento dessas instituições, porque o propósito era impedir que elas funcionassem permanentemente, entronizando no poder um vigarista como Bolsonaro, mas para ele não foi nada de anormal, né? A esquerda cansou de fazer pior do que o dia 8/1. Quer uma prova? 2017. Aí ele coloca aqui, gente, o vídeo todo é só baseado em mentiras. Ele pega aqui um caso de manifestantes que depredaram ministérios e colocaram fogo no prédio de agricultura. Isso aqui já em 2017. Eram manifestantes que usaram de violência para conquistar ali uma pauta ou para protestar em relação a alguma pauta. Pessoas que praticaram crimes, fizeram danos, mas essas pessoas não queriam destruir a democracia, a República Brasileira. Elas não queriam um golpe, elas não estavam arquitetadas com outras pessoas para essa finalidade. O caso delas, portanto, é um caso de crime comum previsto no Código Penal, e as que foram presas foram responsabilizadas. No entanto, ele está misturando esse tipo de situação com a outra, onde pessoas se organizaram para derrubar a nossa democracia, para impedir o exercício da função de presidente da República do presidente que foi eleito.
Então são coisas absolutamente diferentes que uma pessoa comum, uma pessoa com o mínimo de sensibilidade, consegue entender, mas quando o vigarista já está numa rota de perverter a realidade, aí complica, aí não adianta. E o vídeo vai todo nesse sentido aqui. Eu podia fazer um react longo, desmontando essas histórias todas, mas a coisa está se reproduzindo. Tem o Nicolas Ferreira, que está falando coisas parecidas. Achando normal, o problema já não é mais comigo, é com você. Vamos lá. E aí você pega o jornal Oeste, eles vão seguindo nesse roteiro. E isso se conecta com uma prática muito nefasta, que chocou muitas pessoas no mundo, promovidas por esse cidadão negacionista. Em inglês, chama-se David Irving. Ele escreveu esse livro aqui. Ele se auto-intitula como biógrafo do Homem do Bigodinho, da Segunda Guerra Mundial. O livro se chama Hitler's War, do David Irving. Esse cara é um negacionista clássico. E quando alguém nega uma coisa tão comprovada que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, as mortes que aconteceram, eu não posso usar a palavra que precisa, porque há um bloqueio aqui nas redes, né? Mas isso chocou muitas pessoas. Ele, em dado momento, escreve o seguinte: em suas obras, ele argumentou que Hitler não sabia do extermínio de judeus. Ou se soubesse, seria contrário. Obviamente, isso choca muitas pessoas. Esse cara, ele inclusive moveu uma ação contra uma jornalista na Inglaterra para que a jornalista provasse que existiu aquilo que o mundo todo sabe que existiu na Segunda Guerra Mundial, o extermínio de pessoas. Ele escreveu coisas como essa aqui. Ele, ao invés de usar a expressão clássica que nós conhecemos, ele disse que houve maus tratos nos campos de concentração. E que as câmaras de gás, na verdade, são infundados rumores sem comprovação envolvendo fábricas da morte. Ele disse que 400 mil judeus foram presos na Hungria e trazidos como força de trabalho para a fábrica Egefarben. Então, eles não foram trazidos para serem eliminados, mas para serem trabalhadores, né? Ninguém vai gostar de descobrir que acreditou nessa lenda que tem sido difundida ao longo da história da humanidade. Então, esse tipo de situação é muito chocante ver uma figura dessa. Lá na Inglaterra, ele foi considerado antissemita, enfim. Teve uma série de repercussões jurídicas em relação a ele. E aqui no Brasil, quais são as repercussões jurídicas dessa gente ficar negando que houve tentativa de golpe, que os golpistas estavam se organizando para matar o presidente Lula, Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes? O que adianta eles dizerem que aquelas pessoas que estavam lá quebrando as coisas todas que nós vimos não queriam golpe, elas estavam ali numa Disneylândia? O que adianta dizer que as pessoas que foram flagradas trocando mensagens, se organizando e queriam um golpe, queriam aqui impedir a nossa democracia de funcionar? O que adianta dizer para essas pessoas que mesmo depois de derrotado, no segundo turno, o Bolsonaro se enfurnou no Palácio do Planalto, conspirando, entrando gente por um lado e por outro, sem reconhecer a vitória de Lula e fazendo discursos para estimular as pessoas para fazerem aquilo que elas fizeram no final das histórias, dessa história toda. Então, os negacionistas de hoje também chocam muito a todos nós, porque são negacionistas vigaristas, negacionistas que pensam que nós somos trouxas, que nós não vivenciamos aquilo que nós vivenciamos, que eles não queriam fazer aquilo que eles queriam. Só que isso não vai dar certo, gente. É por isso que a gente tem insistido muito aqui nas nossas ideias de botar essas filas para andarem, porque essa gente precisa ser responsabilizada. Esse negacionismo deles não vai adiantar nada na hora que os homens de preto baterem o martelo. Eles estão apostando as fichas que é só o ministro Alexandre de Moraes que está solitariamente contra isso que aconteceu no nosso país. E não, o ministro Alexandre de Moraes, ele conta com uma legião de milhões de brasileiros que perceberam aquilo que aconteceu. E quando houver o julgamento dessas criaturas, nós estaremos juntos para dar a martelada junto, a martelada simbólica, todos nós segurando nas mãos dos magistrados do Supremo Tribunal Federal, que nesse particular vão botar essa gente na cadeia, disso eles não têm como escapar. Portanto, o negacionismo deles só vai importar mesmo para eles ficarem cada vez mais intoxicados e cada vez mais sem rumos e cada vez mais rancorosos, cada vez mais ressentidos. Mas isso é problema deles. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo portal. Tchau.